Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Olá a todos, os amigos queridos, os amigos da Rádio Web Cristo Consolador. Mais uma noite em que estaremos juntos para mais um programa de Joana de Ângeles, hoje com comportamentos esdrúxulos. Apesar de ser um nome tão esquisito, mas a lição é muito interessante, muito boa. Mas antes, vamos elevar nossos pensamentos. Não podemos deixar de dar graças a Deus, a Jesus e a todos esses amigos queridos da espiritualidade maior que nos dão a honra dessa oportunidade de podermos divulgar a palavra de Jesus. Abençoada doutrina espírita, Senhor, que nos traz tudo o que precisamos para o nosso conforto moral e espiritual. Abençoa, como sempre, Senhor, a nossa querida Rádio Web Cristo Consolador, toda a sua direção e a todos os componentes que fazem parte desse trabalho voluntário. Abençoa, Senhor, o nosso planeta, que Jesus Cristo, nosso Senhor, possa trazer para nós, para todo o planeta, a paz, não do mundo, mas a paz de Deus. Oi, Luzia, tudo bom, querida? Bom, então hoje nós vamos falar, já estamos quase terminando o livro Jesus e Vida, viu? Acho que faltam, acho que 2 lições, para depois já temos um próximo livro. São tantos livros que é um manancial de Joana de Ângeles, de tantas coisas boas que ela escreveu. Hoje nós vamos falar de comportamentos esdrúxulos, que, aliás, foi um tema ontem do nosso estudo do grupo de Joana à noite, e que a coincidência que não existe, mas foi muito interessante, porque Joana fala desse assunto no livro Ser Consciente, lá no capítulo 4. Aqui nessa página de Jesus e Vida, a Joana de Ângeles diz que é natural que se esperem das criaturas humanas odiernamente comportamentos compatíveis com o atual estágio da sua evolução antropológica e cultural. Bom, Joana inicia aqui, né, estabelecendo uma premissa lógica. Se a humanidade avançou tanto em ciência, tecnologia e cultura, que é a evolução antropológica, o comportamento moral deveria acompanhar esse processo, esse progresso, não é verdade?
Então, espera-se que o homem do século XXI seja mais ético do que o homem das cavernas, dando o acesso à informação e aos exemplos do passado. Mas existe aqui um contraste. Ela diz: nada obstante, se generalizam os de natureza agressiva, permissiva, a se expressar em violência, licenciosidade, transtornos graves. Ritinha, amiga querida, boa noite. Bom, aqui a Joana apresenta o paradoxo. Apesar do intelecto desenvolvido, vivemos uma epidemia de agressividade, libertinagem, quer dizer, licenciosidade. E o que vemos não é apenas erro ocasional, mas uma generalização de condutas que geram desequilíbrios mentais e sociais profundos. Infelizmente, é o que a gente tem visto todos os dias nos meios de comunicação, nas mídias. Esses comportamentos. Não é de julgamento que nós estamos falando aqui. Joana não está fazendo um julgamento, mas estamos constatando que a Terra, o planeta se desenvolve intelectualmente. Isso, inclusive, está no Livro dos Espíritos, falando sobre isso, que o ideal seriam as duas asinhas crescerem juntas, mas nós temos a tecnologia assim e a moral assim ainda, a asinha do Horácio. Quem lembra do Horácio, né? Que ele tinha aquelas mãozinhas. Então, é preciso que a gente comece a refletir que a Joana fala que o que antes era considerado antiético. Oi, Kleber. Nosso assunto de ontem, Kleber. O que antes era considerado antiético, deselegante, atraso moral, se tornou quase rapidamente convencional, normal, cada dia avançando para condutas mais chocantes. Então, vamos lá, voltando para aquele comportamento de agressividade que ela diz, né, como uma epidemia, e que nós vemos um comportamento cada dia mais avançando para condutas mais chocantes, é assustador, porque aí pensamos, meu Deus, o que mais precisa acontecer de chocante para que o homem desperte para o espiritual? Não estamos nem falando de religião, de uma tradição religiosa específica, mas nós estamos falando de uma revolução espiritual, moral, onde nós possamos mudar o nosso comportamento, que se tornou deselegante, antiético, para que hoje é normal, praticamente, se conduzir de forma chocante. Aí muita gente diz, no tempo da minha avó, não precisamos também ir lá para o tempo da avó. Mas a gente pode repensar o comportamento de hoje com todo o conhecimento que nós temos. A tecnologia, toda essa modernidade, ela vem para trazer para o homem um conforto, onde ele possa ter mais tempo para viver a vida espiritual. A Joana acaba analisando esse fenômeno da normalização do absurdo
através da repetição e da influência midiática aqui. Comportamentos que ferem a dignidade humana deixaram de ser rejeitados e passaram a ser vistos como comuns. Então, a fronteira entre o certo e o errado se tornou fluida e perigosa. E a gente pensa nos jovens, eu sempre penso nos jovens, nas crianças, nos jovens e na atenção que precisa ser dada urgentemente nas casas espíritas, na evangelização infantil. E a Joana fala que a perda do valor moral liberou os indivíduos para permissividade abusiva, propiciadora da insatisfação, que empurra para situações calamitosas que se pretendem tornar cidadãs aceitas. Isso é assustador. Quando o indivíduo perde a sua bússola moral, o que ele faz? Ele busca satisfação em prazeres imediatos, sem limite, que é a permissividade. Porém, como o prazer sensorial ele é efêmero, surge uma insatisfação crônica que leva a comportamentos extremos, tentando se validar socialmente, o que, na verdade, é autodestrutivo. Então, eu continuo pensando que, quando perde-se essa bússola moral, são essas pessoas que serão pais amanhã, que serão... Oi, Carlos, boa noite. Essas pessoas não terão essa bússola moral e vão levar de exemplo aos filhos o imediatismo, a permissividade para o uso indiscriminado de telas. Hoje nós vemos crianças pequenas, espíritos. Olha, eu fiquei assim, eu estou refletindo muito sobre isso, de crianças com diagnóstico do famoso e temeroso TOD. Não é chocolate, é o transtorno de oposição e desafio. A criança desafiadora. E conversando hoje com uma pessoa, o filho dela tem 8 anos, foi diagnosticado de TDAH, porque isso agora é moda, né? Mas com suspeita de TOD. Esse transtorno terrível, porque eu nem quis comentar com ela, porque ainda bem que ela é espírita, a criança, eu lutei muito para que ela levasse a criança para a evangelização, e ele está gostando, mas ele é extremamente desafiador. Joga bola, ele está na escolinha de futebol, joga bola super bem, mas quando ele se frustra, ele chora e desafia. Diz que no jogo de futebol, quando o professor coloca ele num time que ele vê que é fraquinho, que não é bom, que ele já está nesse nível, ele fez uma malcriação. Ele pegou, tirou a camisa lá, virou as costas, deu as costas ao treinador e saiu. Diz que o treinador olhou, gritou: vem cá, pode voltar aqui, ninguém me dá as costas. E ele voltou. Então, ele não tem medo de enfrentar. Em casa, aí eu perguntei, mas está em casa com vocês, né? Com os pais.
ela me disse, ele, como ele já fala de reencarnação, engraçado, né? Inteligente, que ele já está na escolinha, então ele disse assim, eu, na próxima reencarnação, assim mesmo, não quero mais vir com vocês, eu odeio vocês. Mas ela disse que depois ele pede desculpas, ele é um menino que gosta de animais. Então, eu achei um pouco cedo a neuropsicóloga já pensar nessa suspeita e ele vai para o neuropediatra, está esperando só uma vaga, porque tudo demora, mesmo com plano, para que o neuropediatra possa fazer uma avaliação. Então, vejamos bem, um espírito que já nasce com a repetição de muitos comportamentos, de transtorno de personalidade, porque isso vai aumentando, a gente só dá esse diagnóstico de TOD para criança até, nem sei que idade, porque eu não trabalho mais com criança. A partir de então, num desvio, posição de comportamento daqueles jovens que jogam a cadeira em cima da professora, que quebram tudo, que levam faca, querem matar o professor, os colegas, isso já é um comportamento de um transtorno de personalidade, mas também se diagnostica, quando ele é repetido, como uma psicopatia, quando não há empatia, arrependimento. Então, a evangelização, que eu estou achando bem legal, ele só teve 3 aulas ainda, ele está começando agora, mas ele é um menino que se arrepende, que ele pede desculpas. Imagine se nós não insistíssemos com a evangelização. Eu até assusto ela, porque eu digo, olha, você vai ser responsável, e vai ser mesmo. Coloca na evangelização esse espírito tão desafiador, que vem já de peito estufado. Aí, quando os pais são permissivos, como vai criar uma criança assim, com esse comportamento? Como é que será esse adolescente, esse adulto? Repetir com mais intensidade o comportamento permissivo dos pais. Aí está o perigo que a Joana está falando, dessa questão de ser chocante esses comportamentos que se tornaram normais. Então, esses, aí ela diz assim, os desatinos alcançam tão elevado nível que os indivíduos mais sensíveis, não desejando se entregar aos modismos, se deixam dominar por conflitos de ódio que explodem em crimes seriais assustadores. Quando ela diz isso, em crimes seriais, é um comportamento do psicopata. Nem todo psicopata é um serial killer, pelo amor de Deus. Nem todo. Mas há os que são seriais. Agora, os sociopatas, esses transtornos de personalidade, os narcisistas, eles estão nas empresas e muitas vezes são grandes CEOs, porque a inteligência. Então, nós vemos aí grandes empresas com essa perseguição, com esse assédio psicológico aos funcionários, com a perseguição, com a exploração. Vemos também o assédio sexual. Então, vejam bem que são desatinos elevados ao grau máximo. Então, esse parágrafo aqui da Joana, ele é um alerta psicológico. Mesmo quem percebe o erro da sociedade
pode adoecer. Pode. Se a pessoa sensível não tiver, veja bem, uma base espiritual, ela pode reagir à loucura do mundo com revolta e ódio, transformando a sua indignação em desequilíbrio violento. Quer dizer, vejam a nossa responsabilidade. Desculpa. A responsabilidade dos pais, dos cuidadores, dos evangelizadores, da casa espírita. Como nós temos que entender que todas as pessoas que estão nessa comunidade é nossa responsabilidade, principalmente a criança. Então, são todos responsáveis por todos. Então, a casa espírita, ela tem que entender a responsabilidade delas e realmente reagir contra essa falta de amor, do treinamento, da caridade uns para com os outros. Aí a Joana fala, se busca encontrar as suas causas e ei-las do espírito doente, olha o menininho, desajustado socialmente, que se deixou intoxicar pela banalidade a que foi relegado o homicídio, buscando notoriedade ou tentando se vender da sociedade. Graças a Deus não é no caso do menino, que ele não é uma criança abandonada, ele é muito bem cuidado. Penso que já falei com ela, com a mãezinha, que ela é um pouco responsável porque ele é mimado. Ai, coitadinho, acaba se deixando ele fazer o que quer. Como é um espírito que é doente, desajustado, ele pode ser desajustado também socialmente, e isso se ampliar. Então, a gente tem que ver os sinais. Os pais não podem fechar os olhos para os sinais. Ah, coitadinho, ele é criança. Ah, ele vai crescer, isso passa. Não passa. Piora. Porque a Joana, ela está apontando a causa primária do espírito. A doença não está no corpo, mas na mente espiritual que se viciou no fútil. Imagina um espírito renascendo viciado na futilidade. Então, o desejo de ser alguém, que é a notoriedade, em um minuto vazio, leva muitos ao crime e à vingança contra uma sociedade que eles sentem que os rejeitou. Às vezes, não é a rejeição dos pais. Pode ser também. Mas crianças que são rejeitadas, não são rejeitadas, mas não são as preferidas. Aí tem até um meme aí de uma mãe brigando porque a filha ia ser a Xícara, né, no teatrinho, não a princesa. É isso, a criança não quer ser a Xícara no teatro infantil, quer ser a heroína, o herói. Não, como o professor disse, mas ela não treinou o suficiente, que ela já entrou no meio do trabalho. Então, quem vai ser a princesa que foi escolhida já está, né, esse tempo todo treinando. Quer dizer, é um treinamento sermos príncipes e princesas, entendam a metáfora. Então, nós aqui ainda somos a Xícara. Por quê? Porque a gente ainda está em estado de treinamento para que possamos amanhã sermos o príncipe, a princesa do teatro. Então, vejam bem, mais uma vez, como cresce
a nossa responsabilidade. Por outro lado, Joana diz, os conflitos íntimos que o humilham em silêncio, o empurram para os transtornos psicológicos de gravidade que se manifestam em mecanismos de fuga da realidade através do afogamento nas paixões exacerbadas. Então, nós temos que pensar quando o indivíduo não consegue lidar com a sua dor interna, ele foge. E essa fuga ocorre através dos vícios, do sexo desregrado ou de qualquer paixão que anestesie a consciência. É o sofrimento silencioso que explode em patologias mentais. Então, essa fuga ela é muito perigosa, porque, de repente, nós vemos um pequeno adolescente sendo pego pela polícia e você sendo surpreendido por um comportamento já desregrado, por um comportamento que, por não saber lidar com a sua dor interna, então ele vai causar mal ao outro, porque a dor do outro também dá a ele uma espécie de satisfação interna, porque eu sofro, então você vai sofrer também. Aí a Joana fala que, constituindo legiões, gargalham esses trânsfugas de si mesmo no prazer fingindo felicidade que desconhecem, atraindo outras multidões indecisas para o banquete da alucinação. Ela pegou pesado nesse parágrafo, mas é verdade, porque ela descreve a festa do mundo como um grande teatro. Pessoas que fogem de si mesmas, são os trânsfugas, fingem a alegria para convencer outros a segui-las. Olha a manipulação, olha a inteligência da coisa. É um fenômeno de massa, onde a indecisão alheia é alimentada pelo brilho fácil de quem parece estar bem, mas está em alucinação. Vamos pensar nesse momento que eu estou vendo agora, o chefe da torcida organizada de um time de fanáticos, porque perdeu, sai com um bastão de madeira na mão, alucinado, à frente da massa, e aquelas pessoas que o seguem, porque são indecisas, mas são alimentadas pelo brilho falso da liderança, partem para a guerra, não é? Com pedras, paus, com qualquer coisa, numa violência desregrada. E esse é um fenômeno que Freud já falava disso, eu não vou entrar nisso agora, mas que, vendo também uma reportagem sobre isso, um dos meninos, numa época aí que foi identificado, a polícia o encontrou, e a família e os vizinhos ficaram estarrecidos quando viram a filmagem, né, o replay dele atacando o outro, ajudando a matar. Matar em grupo. Aí,
qual foi o comentário dos vizinhos, porque os pais sempre vão dizer que o filho era um santo. Não. Os vizinhos disseram, mas aquele rapaz, o fulano, um menino tão calmo, não, ele era gentil, pegava as bolsas, ajudava as senhorinhas. O comportamento do menino era um primor. Por que, de repente, se deixou atrair para esse banquete da alucinação? Mas justamente nós não sabemos, porque guarda aquele espírito do passado que vê aquilo como um gatilho que desperta nele um ódio ou uma raiva, uma revolta que nem ele sabe de onde veio. A Joana fala, são indivíduos fisicamente belos a sacrifícios terríveis, se embriagando nos excessos de toda a natureza. O álcool, as negociações sexuais e drogas químicas de efeitos devastadores. Na maioria das vezes também, esses grupos, quando já saem lá do futebol, eles já estão alcoolizados ou usando algum cigarro. Imagine num grupo desses loucos, hipnotizados pelas trevas, são presas facílimas de serem abocanhadas e levadas ao abismo. Por isso, oremos e vigiemos. Por isso, devemos ensinar isso às crianças. Bem pequenas, hoje já existe evangelização, já tinha da crianças bebezinhos, agora tem na barriguinha da mãe. Evangelização. O espírito que vai nascer tem que ter uma lavagem cerebral para o bem. Porque imagina esses espíritos que vêm com essas tendências, inclinações, se você não faz nada, nada será feito e o nada que nós vamos esperar. Depois a Joana diz, qualquer do álcool, Então a Joana aqui, ela critica a ditadura da estética. Pessoas que esculpem o corpo, mas destroem a alma. Gastam fortunas e energias para manter uma aparência que atende a padrões doentes, enquanto se destroem quimicamente no privado. Também falando com uma pessoa hoje, depois de um trabalho muito bonito de visualização e tal. É um menino muito talentoso, muito querido, mas ele não tem beleza física alguma, mas muito inteligente. E nós exatamente falamos sobre isso, que nós estamos trabalhando a autoestima dele, e falamos exatamente sobre isso. Quem são essas pessoas que determinam que um corpo assim, ou assado, cozido, né? Um ensopado, como a gente brincava quando criança, quem são essas pessoas que determinam isso? Que só se você for dessa forma é que está bonita, não dessa forma não é tanto, e não sei o que lá. Bota aquelas unhas desse tamanho, parece o Zé do Caixão, quem lembra dele, né? As mulheres cismaram de usar aquelas unhas gigantescas, tudo pintado, pendurado com umas coisas também. Então, as Iramandas, mas consegue fazer uma harmonização facial, é verdade. Eu me lembro de um quadro cômico, que até tem uma menina que eu gosto demais, e ela fazia
Elas eram já velhas, velhas, e não queriam mais envelhecer, então elas fizeram plástica. Uma ficava segurando o rosto. Quem lembra dessa pessoa? Ela não largava o rosto no lugar. Então, quem foi que determinou isso, gente? Quem foi essa pessoa que teve essa ideia brilhante de que ser assim, ser assado? Eu soube que as mulheres magérrimas, aquelas que foi, aliás, proibido de se exigir manequins anoréxicas, foram os costureiros, porque eles não queriam um modelo, eles queriam cabides ambulantes, onde se penduravam as suas roupas e as roupas iam andando sozinhas. Então, as mulheres cabide adoeciam e ficavam anoréxicas. Então, a Joana fala que qualquer proposta de comedimento que se lhes faça é aviltada, como se o bom proceder é que fosse patológico, enquanto que as aberrações se convertem em normalidade e saúde. Então, a pessoa, por exemplo, aberrações, as pessoas que procuram, buscando essa beleza, vão fazer, nada contra, mas fisiculturismo é uma fábrica de monstruosidades e aberrações no corpo. A pessoa fica com um corpo desse tamanho e duas perninhas fininhas, que é uma coisa assim horrível. A pessoa fica deformada. Então, vivemos num mundo invertido. Quem prega o equilíbrio, a castidade ou a sobriedade é visto como careta ou doente. Quer dizer, a virtude passou a ser atacada como se fosse uma anomalia. Ah, não convido ela, não. Ela agora é espírita. Ela agora está santificada. Não pode mais aceitar vir a uma festa. De jeito nenhum. O Evangelho mesmo fala sobre o homem no mundo. Viver no mundo sem ser do mundo. É aceitar, sim. Eu sempre gosto de citar Jesus nas bodas. Quando Maria, sua mãe, foi lá, o vinho havia acabado, né? E era tradição os anfitriões não permitir que os vinhos acabassem antes da festa terminar, e faltava muito. Maria ficou tão preocupada, não falou para ninguém, saiu correndo, foi falar com o filho dela, que estava lá, convidado também. Ele disse, tragam-me aqui, né, os jarros, aquelas ânforas enormes, transformou a água em vinho e a festa continuou. Claro que esse vinho não era o mesmo vinho de hoje, apesar que eu soube que também tinha um teor de álcool, né? A fermentação causa isso, né? Eu não sei como é, mas... Então, Jesus tinha sido convidado por sua mãe para acompanhá-la nessas bodas. Ele foi tranquilamente, assim como ele foi comer na casa de Zaqueu, cobrador de impostos. Jesus não recusava nada, Jesus é maravilhoso. Ele era educado, chamou, ele ia lá se encontrar com aquele pessoal hipócrita, mas não deixava jamais de dar e de deixar o quê? Uma lição. Né? Então, a Joana fala que nesse clima de contínuo bacanal, os seus líderes são consumidos ou abandonados por outros mais atrevidos e vulgares. Olha só o que ela está falando aqui. Ali estava uma luz, por isso eu senti o sabor do melhor vinho. É verdade. Quem dera tomar um vinho que Jesus, hein, transformou, devia ser muito bom. Então, nesse mundo das aparências e dos excessos, a liderança é curta.
sempre surge alguém mais ousado. Aí é o desafio, né? Quem vai ser mais ousado do que eu? Pode crer que aparece, sempre. Sempre surge alguém mais ousado para substituir o anterior. O resultado é a exaustão física e a amargura profunda de quem percebe que foi usado pelo sistema. Por isso, muitas vezes, a pessoa que é mais desapegada de corpo físico, quando morre, ela não se importa, né? Ela não vive se importando com essas coisas, com essas aparências, com excessos, porque ela já tem um certo equilíbrio. Porque a glória da juventude, ela é breve. Aí, quando eu vejo, meu Deus, já estou no alto dos meus 70 anos, 72. Não vamos esconder a idade. Não, então essa juventude que é breve, essa glória toda, vai se converter em cansaço, desencanto na maturidade, marchando para o amargor na decrepitude. E isso é muito chocante. A gente deve procurar ter um envelhecimento saudável, tranquilo, de paz. Porque a Joana ela também faz um lembrete para todos nós da lei da impermanência. Quem baseia a vida apenas no prazer físico chega à velhice sem recursos internos. Sem a beleza jovem ou a força física, vai restar apenas o vazio e o arrependimento por ter malbaratado o tempo. Falo isso todos os dias para mim mesma, porque eu já fui muito postergadora, hoje sou muito menos, mas ainda falta uma estrada comprida. Mas eu vejo que a maioria esmagadora das pessoas são totalmente desligadas, vão empurrando com a barriga, não se comprometem, vão postergando. Então, nós vamos malbaratando o nosso tempo. E será cobrado de nós o que fizestes com aquele tempo que você ficou postergando. Na preguicinha, vendo uma sériezinha, rolando no Instagram, e assim. É a satisfação que nós vamos dar lá do outro lado da vida para o nosso querido mentor, que ele sabe, mas ele quer ouvir da nossa própria boquinha, perispiritual, deve ser, né? Para a gente ver se tem a cara de pau de dizer, de querer contar mentira, né? Vamos ter que falar a verdade, porque eles já sabem. Quando a gente chega lá, estão cansados de saber, mas eles querem ouvir de nós para que nós mesmos ouçamos o que falamos. Porque os comportamentos doentios, eles são os responsáveis por existências malogradas. O que se espera? O que se esperaria acontecer? A vida é um dom superior, que não pode ser malbaratada sem as consequências nefastas.
Então, a gente tem que pensar que a vida é um empréstimo divino para a evolução. A nossa vida é emprestada, porque nem ela nós temos. Gastá-la com futilidades não é um direito, mas um erro que gera dívidas automáticas perante a lei de causa e efeito. Então, vamos refletir sobre isso, sobre o impacto disso tudo. Comportamentos estranhos assaltam estes dias e desalinham crianças, adolescentes despreparados, sem qualquer estrutura moral ou resistência emocional para os enfrentar. Você veja bem, como saem esses soldados, né, dessa fase chata de fazer alistamento, quando é dito que você ganha mais se come na escola. Se não come na escola, ganha menos. Como é que faz isso? Esse é um ponto de extrema dor. O reflexo desse mundo esdrúxulo nos jovens, crianças sendo expostas a conteúdos e condutas para os quais não têm maturidade, gerando uma geração precocemente fragilizada e ansiosa. Aqui está o segredo da origem da ansiedade. Depois ela continua. Se multiplicam os inexpressivos comportamentos religiosos externos. Aumenta os comportamentos políticos esdrúxulos. Joana não quer saber, não, ela fala mesmo. Então, a Joana não poupa as instituições, critica a religião de fachada, sem a transformação interna e a política, que trai os compromissos éticos com o povo. Ambos contribuem para o canal moral. Aí a Joana fala. Por isso mesmo, os transtornos depressivos de comportamento bipolar, por exemplo, se fazem epidemia na Terra, eliminando pelo suicídio incontável número delas. Podíamos ter tentado, né? O resultado final dessa falta de sentido existencial é o adoecimento da mente. E a Joana faz uma ligação direta o estilo de vida moderno ao aumento assustador da depressão e do suicídio. Isso é uma tragédia mundial. Isso não é só aqui no Brasil, não. O Brasil não tem o privilégio de ser o único que tem tudo isso. Mas também que tem muita gente boa, que tem muita gente ajudando e fazendo tudo para melhorar a psicosfera do planeta. Nesse báratro, ela diz, o comércio psíquico inferior que se mantém com equivalentes espíritos desencarnados. Como espíritas que somos, sabemos que não estamos sós, não é, gente?
Então, esses comportamentos vão atrair companhias espirituais da mesma vibração. Um ciclo que vai sendo criado de mútua alimentação no erro. Obsessão coletiva. Existe. Mas ela fala que é tão fácil o comportamento feliz que basta que se inicie mediante o respeito moral a si mesmo. Então, aqui começa a proposta terapêutica de Joana, pois ela afirma que a felicidade não é complexa. Ela começa com o autorrespeito. Não permitir que nada degrade, né? O autorrespeito, não permitir que nada degrade sua própria consciência. Então, o autorrespeito é não permitir que nos degrademos. Aí ela fala, se mantendo um padrão de pensamento trabalhado na ética dos deveres humanos, discernindo o que lhe é lícito realizar em detrimento do que pode mais, do que pode, mas não deve fazer. Aí é Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo devo fazer, né? Então, discernindo, precisamos ter esse discernimento de que podemos realizar qualquer coisa, mas temos que saber do dever. Dever fazer é uma escolha sábia, é uma escolha mais inteligente. Retomando Paulo de Tarso, quando ele fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O discernimento, aí é a chave para não ser arrastado pelos modismos. A gente fica assim, estarrecido que as pessoas inventam coisas mesmo dentro assim, das tragédias, né? Daqui a pouco estão vendendo Coca-Cola na enchente ali do Rio, ninguém perde a oportunidade. Agora, Joana fala que se aplicando a autoanálise em relação ao que convém, intensificando o exame da finalidade existencial, aqui a gente pode lembrar da recomendação de Santo Agostinho, questão 919 do livro dos Espíritos. Perguntar-se, por que estou aqui? Para onde vou depois que meu corpo parar? Ele não reconhece Jesus. Onde vamos parar? Se concentrando nas reflexões a respeito da própria imortalidade, compreendendo a fragilidade de que são constituídos os equipamentos orgânicos. Também isso. O respeito ao corpo físico, a fragilidade dos nossos órgãos, lembrando que a morte é uma certeza e pode ocorrer a qualquer momento. Uma parada cardíaca, né? Alguma coisa pulmonar. É um choque de realidade necessário para darmos valor, né? Valorizarmos o que é eterno então, em nós. E o que é eterno em nós é o espírito. Esse é o que sobrevive a tudo. Depois ela fala que, utilizando todo o tempo disponível em conquistas morais e espirituais valiosas, aquele que age sem pensar sempre é constrangido depois ao fazer para reparar os prejuízos.
tempo é o nosso recurso mais precioso, gente. Quem age por impulso, né, intemperança, acaba perdendo tempo, tendo que reconstruir o que destruiu. Não é uma atitude inteligente. Porque o avanço da cultura libertou a consciência, mas também ofereceu a responsabilidade em relação a cada um desses comportamentos. Quer dizer o quê? Que não somos mais ignorantes. A cultura nos deu asas, mas a lei de causa e efeito nos deu a conta. Somos livres para escolher, mas escravos das consequências. Jesus identificou este período a que se lhe referiu como sendo de dores e aflições pelos desatinos que se permitiriam às criaturas insensatas. Joana aí evoca Jesus como guia médico da alma. Ele previu que a falta de amor e materialismo trariam essas dores e aflições que vivemos hoje. Tem, portanto, muito cuidado com o teu comportamento. Descobrirás a sua qualidade, porque te eliminará a ansiedade. Te reveste de harmonia e te comporta como discípulo de Jesus. Esse fechamento aqui realmente é um convite à nossa ação individual. O teste de um bom comportamento é a paz interior, porque tem a resposta. Se o que nós fazemos gera ansiedade, está errado. Mas só gera alegria tranquila se você está no caminho com Jesus. Aí ela fala, compreendendo a fragilidade de que são constituídos equipamentos orgânicos. Lembrar sempre que a morte é uma certeza e ela pode ocorrer a qualquer momento. Não podemos desperdiçar o tempo, a nossa energia. Não temos esse direito de fazer isso, seremos cobrados. Então, qual o comportamento esdrúxulo do mundo atual mais tem tentado invadir nossa casa, nossa mente? E qual ferramenta de Jesus nós poderemos usar para neutralizar tudo isso? Não é? Isso aí é que é a grande sacação. Então, os comportamentos esdrúxulos acontecem quando as pessoas tentam resolver necessidades dos níveis superiores, como a felicidade, a autorrealização, usando apenas ferramentas de níveis inferiores, como o prazer físico e o consumo. Impossível isso. Então, a Joana propõe o quê? Que a gente faça o caminho inverso. Vamos buscar a ética e o dever, que está lá no topo da pirâmide de Maslow, para que a base da nossa vida se harmonize naturalmente. Então, para fechar, a gente pode dizer que, enquanto o mundo corre desesperado para preencher a base da pirâmide com prazeres efêmeros, vícios e estéticas vazias,
Jesus nos convida a inverter essa busca. Ele nos ensina que a verdadeira autorrealização não está no que acumulamos ou na imagem que projetamos, mas na profundidade do nosso ser imortal. Quando o discípulo escolhe a ética, o dever e o amor ao próximo, ele não apenas escala o topo da pirâmide humana, ele constrói um alicerce que a morte não consome e que a ansiedade não alcança. Comportar-se como Jesus sugeriu, é, em última análise, o único caminho para que a nossa base seja sólida e o nosso topo toque as estrelas de paz interior. Que possamos seguir Jesus. Que possamos ter Jesus como nossa referência máxima, pedindo nesse momento pelo nosso planeta, que ele possa continuar nos guiando através da nossa vontade em sermos guiados pelo Mestre Jesus. Ele está nos esperando de braços abertos. Depende de nós. Então, nós agora finalizando, vamos pedir aquele like que é de graça, não custa nada. Vamos divulgar, compartilhar essas mensagens e vamos entrar de sócios, né? Vamos assinar o canal, porque isso ajuda muito o canal TV Web. Então, eu me despeço de todos com muito carinho, que Jesus abençoe a todos nós, encarnados e aos desencarnados. Um grande beijo no coração, gente. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.